Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? A segunda temporada de Outer Banks está chegando finalmente! Não sei vocês, mas euzinha aqui não aguentava mais esperar. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe aquele resumão para refrescar a nossa memória um pouquinho. Se você gosta de Outer Banks, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, porque, olha, vai ter muito, mas muito vídeo dessa segunda temporada que promete, meus amigos. Então, se eu fosse você, já me inscrevia para não ficar de fora, hein? Preparados? Então pegue a sua pipoquinha e bora pro resumão de hoje. Já começamos a série com várias informações sobre os personagens. Por exemplo, nós acabamos descobrindo que os Pogues são considerados pobrinhos, aquela galera que não tem grana, enquanto os Cooks são aquelas pessoas conhecidas como os riquinhos metidos à besta. É assim que eu gosto de chamá-los, tá? Acompanhamos então a vida do John B, um adolescente que está passando poucas e boas depois do desaparecimento do seu pai. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu. E o conselho tutelar está no seu pé, afinal de contas, o seu tio, que deveria estar cuidando dele, também não está por lá. E por ele ser menor de idade, ele não pode ficar ali sozinho, indo para um canto ou para outro, né? Mas a gente já sabe que não é bem assim que acontece na vida do John B. Não tem polícia, não tem conselho tutelar que consiga segurar esse garoto. Mas enquanto tudo isso acontece na sua vida, ele tem os seus melhores amigos, Pope, JJ e Kiara, que vivem com o John B aí pra cima e pra baixo. Eles adoram andar de barquinho, dar um mergulho, beber uma cerveja. Então, certo dia, eles vão aí em um passeio de barco, nada demais, até que do nada eles acabam batendo em um barco que estava submerso. E aí vocês me perguntam, eles fazem o quê? Eles vão chamar a polícia? Eles vão conversar com alguém, pedir ajuda? Não, eles vão mergulhar ali para ver o que tinha nesse barco. E aí com isso o John B acaba encontrando uma chave de um motel. E aí vocês me falam, ah, Aline, agora sim eles vão falar com a polícia, né? Porque alguém pode ter morrido nesse acidente de barco. Não, eles não fazem isso. Na verdade, eles vão até o motel para encontrar o quarto que aquela chave abria. Então, chegando lá, o Pope e a Kiara ficam vigiando caso alguém apareça, enquanto o JJ e o John B entram no quarto. Eles começam a fuçar tudo até que encontram um cofrinho com bastante dinheiro e também uma arma. Porém, nesse exato momento, a polícia acaba chegando nesse quarto e aí o John B e o JJ têm que se esconder. Só que aí sim, eles conseguem passar despercebidos, ou pelo menos eles achavam isso, e o JJ acabou levando uma grana e também a arma. Sim, os seus amigos ficam putos da vida com ele, falando, como assim você pegou uma arma? Você tá maluco? Uma arma que ainda vai dar muito o que falar, né? Mas o JJ, sendo o JJ de sempre, ele não tá nem aí pro que as pessoas estão falando. Depois disso, nós temos uma festa na praia em que o JJ e o Topper, que é o namorado da dona Sarah, começam a brigar. Afinal de contas, os Pogues e os Cooks viviam nesse pé de guerra aí mesmo. Só que aí começa toda uma confusão. O John B acaba se intrometendo na briga e começa a sair na mão com o Topper. Porém, chega um certo momento que o Topper começa a afogar o John B em uma cena assim bem tensa também. Todo mundo pedindo pra ele parar, incluindo a Sarah. Então o JJ, não aguentando mais ver aquela situação do seu amigo sendo afogado, né? Ele acaba sacando a arma, aponta pro Topper, começa a ameaçá-lo, que fica ali já morrendo de medo, né? Na verdade, o JJ conseguiu fazer todo mundo ficar com medo dele nesse momento, porque ele começa a atirar pra cima, assim, descontrolado, e todo mundo sai correndo. Depois de toda essa confusão, a xerife de Outer Banks acaba indo até a casa do John B, já desconfiada que ele e os amigos encontraram tal barco. Claro que o John B fica desconversando o tempo todo, ele não assume que realmente encontrou, então a xerife propõe até mesmo um acordo
pedindo para deixar o conselho tutelar bem longe dele, enquanto ele não mexa muito nesse barco, não procure nada. Porém, né, gente, adolescente, vocês sabem como é, eles acabaram ficando ainda mais curiosos e fizeram o quê? Voltaram até onde estava o barquinho para ver se encontrava algo mais valioso que a dona xerifa ela queria esconder. Então eles realmente voltam para onde o barco estava, porém, enquanto o John B estava mergulhando com os equipamentos que era do pai da Sarah, inclusive a gente já toca nesse assunto aí, a polícia acaba chegando nesse exato momento, assim, bem desconfiados, querendo saber o que eles estavam fazendo ali, e é uma cena, gente, que dá uma agonia, porque o John B, ele quer voltar, o ar dele tá quase acabando, enquanto a polícia fica ali enrolando e não vai embora nunca. Mas aí, no final, dá tudo certo, o John B consegue voltar quase sem ar, né, coitado, só que dessa vez ele encontrou uma bolsa bem misteriosa. Porém, o mistério começa a ficar cada vez maior, porque dois homens em um barquinho começam a persegui-los. E não somente persegui-los, chega um momento que eles começam a atirar pra valer, e claro que os adolescentes ficam ali desesperados, porém a Kiara, né, perspicaz como sempre, ela acaba conseguindo atrasar esses dois caras. Abrindo então a tal bolsa, eles encontram uma bússola que pertencia a ninguém mais, ninguém menos que o pai desaparecido do John B. Então as coisas vão ficando cada vez mais misteriosas, né? Então, depois disso, o John B, ele acredita fielmente que o seu pai está vivo e tá tentando se comunicar com ele de alguma forma. E a partir daí, ele vai fazer de absolutamente tudo para poder encontrar o seu pai e descobrir o que aconteceu. Porém, esse garoto, né, ele precisa devolver o equipamento de mergulho que ele pegou emprestado, entre aspas, do pai da Sarah, porque, para quem não se lembra, no início da série o John B trabalhava pro Ward. Porém, no momento que ele chega lá para devolver esses equipamentos sem ninguém perceber, a dona Sarah estava por lá e aí ela vê tudo. Porém, conversa vai, conversa vem, ela acaba prometendo que ela não vai falar absolutamente nada, e o John B acredita. O que esses dois não contavam é que a irmã da Sarah também estava lá meio que escondida e ouviu tudo que aconteceu. E aí, meu amigo, depois disso acaba se tornando meio que um telefone sem fio. Afinal de contas, a irmã da Sarah conta pro Topper, que é o namorado dela, e aí ele acaba contando para o pai da Sarah. Então, com isso, o Ward ele vai conversar com o John B e fala que não pode trabalhar com uma pessoa a qual ele não confia, então manda o garoto embora. Claro que depois disso o John B vai ficar puto da vida com a Sarah. Então eles começam a discutir. O John B fala que foi demitido e fala: Dona Sarah, você é exatamente o tipo de pessoa que eu achei que você fosse. Com uma cara de decepção assim mesmo. E a Sarah fica ali falando que não fez nada, que não falou nada, sem entender o que estava rolando, né? Enquanto isso, o John B e seus amigos continuam pesquisando sobre a bússola, que era meio que uma herança ali de família, querendo entender por que aqueles caras e a xerife queria tanto essa bússola, o que tem nela. Até que o senhor John B acaba encontrando uma pista, e aí que ele acredita mais ainda que o seu pai estava tentando se comunicar. Enquanto ele vai seguindo aí essas pistas, os seus amigos vão junto com ele, mas para dar aquele apoio. Porém, absolutamente todo mundo achava que ele estava imaginando coisas e que estava tentando preencher o vazio deixado pelo pai. Inclusive, em um desses momentos, a Kiara, ela tenta consolar o John B, falando: não, cara, você tá imaginando coisas, você só tá triste pelo desaparecimento do seu pai. Ele acaba interpretando as coisas bem errado e tenta beijar a Kiara, que fica assim: meu querido, não é isso que eu tô querendo dizer. O John B, então, continua sendo perseguido por esses caras. Afinal de contas, esse garoto, ele corre absolutamente todo momento dessa série. O John B, ele, assim, pode correr uma maratona já. Em um certo ponto, esses caras quase pegam o John B, porém a
a xerife o salva nesse momento. E aí, conversa vai, conversa vem, ela consegue convencê-lo de deixar a bússola com ela, pois teoricamente estaria mais seguro com ela. Mesmo sem a bússola, então, eles continuam seguindo essas pistas. Mas, como eu já disse pra vocês, a princípio os amigos achavam que era coisa da cabeça do John B. Até que eles encontram um envelope e lá dentro continha um mapa e também um gravador com uma mensagem do pai do John B para seu filho. Depois disso, não tinha como os amigos dizerem que era coisa da cabeça dele, né? E aí, nessa mensagem, ele acaba falando que encontrou o tal ouro misterioso que todo mundo sempre procurou e o pai do John B encontrou. Ele até fala que se algo acontecer com ele, para o John B terminar aquilo que ele começou. Falando um pouquinho então sobre a vida da dona Sarah, que estava bem diferente aí dessa outra galera nesse momento. Ela estava vivendo ali as suas últimas festas como cook e mal imaginava que eram as últimas festas. Então ela estava ali com seus amigos, bebendo, curtindo, ficando com seu namorado Topper no maior romance, só que não, e ela acaba quase perdendo a virgindade com ele. Porém, chega um momento que ele fala eu te amo e não sei o que, e a Sarah começa a surtar muito, e aí ela fala que não quer mais, que ela não tá pronta, e aí o Topper, como bom namorado compreensivo que ele é, só que não também, ele começa a xingar ela, começa a falar um monte, como se a garota fosse obrigada a transar com ele, né? Mais pra frente ela tem até uma conversa com a sua irmã mais nova, dizendo que ela achava que estava pronta nesse momento, mas não sabe o que aconteceu, ela surtou e não conseguiu continuar. Mas eu sei por quê, dona Sarah Cameron. A senhora estava esperando o senhor John B. Na ilha, o Pope, ele tem uma entrega, tá ali trabalhando super tranquilão, de boaça, até que ele encontra o Topper e o Rafe, que vai bater no cara de graça. Começa a encher o saco do Pope falando que não quer ver ele desse lado da ilha, então o Pope todo cagado, todo arrebentado, ele vai contar pro JJ o que aconteceu e os dois se juntam para se vingar do Topper e do Rafe e acabam fazendo o quê? Afundando o barquinho do Topper, né? Então a gente já sabia que isso ia dar uma grande confusão, porque obviamente que eles iam ligar os pontinhos e iam saber que foi o Pope que fez isso, né? Mas segura aí essa informação sobre o barquinho que a gente já volta a falar sobre isso. Voltamos então para a história do senhor John B. Em certo momento, o conselho tutelar, não aguentando mais, vai na casa dele e dessa vez acaba levando um policial já para não dar chance nenhuma dele fugir. Mas ninguém segura o John B, gente, não tem jeito. Ele acaba até mesmo apelando pro lado emocional, deixa voar a foto do pai dele na rua e começa a falar, meu Deus, essa é a última foto do meu pai, e agora o que eu vou fazer? E aí com isso ele consegue mais uma vez fugir do policial e do conselho tutelar, né? E sim, nós temos mais uma vez o senhor John B sendo perseguido, porém, nesse momento quem salva ele é outra pessoa. Quem aí lembra? Ele acaba sofrendo um pequenino acidente até que ele encontra a Sarah e ela ajuda ele nesse momento. Ele já entra no carro dela e até mesmo esse safadinho do John B, ele consegue voltar até onde ele deixou voar a foto e pega a foto de volta. Mas esse garoto é desaforado, né? E aí, então a dona Sarah leva ele até a sua casa pra poder cuidar do ferimento, que olha, gente, nem era tão grande assim, né? Vamos combinar que não era não. Mas eu adoro esse momento, que é um momento muito simples, porém o John B, às vezes, ele parecia um bebezão perto da Sarah, sabe? Ela vai, tenta limpar o ferimento, ele grita e bate na mão dela, né? Parece uma criança mimada. Com isso, o John B acaba encontrando mais pistas na casa da Sarah. E então ela resolve ir junto com ele para uma biblioteca para fazer aí uma pesquisa. E com certeza esse é um dos meus episódios preferidos. Afinal de contas, nós temos o começo da história do Vlad
Vlad e da Val. Os dois passam o dia juntos, aquela coisinha fofa, brincando, dando risada, sabe? Se conhecendo melhor. A Sarah começa a ver um lado do John B que ela não conhecia e o John B começa a ver um lado da Sarah que ele não conhecia. Claro que o John B não conta logo de cara o que ele estava fazendo lá, né? Mas depois de muita insistência, a Sarah acaba o convencendo de dizer que sim, ele estava em uma caça ao tesouro. A Sarah, obviamente, que ela ri achando que é uma grande zoeira, até ela perceber que ele estava falando sério mesmo. Então ela acaba ajudando ele aí nessa pesquisa, ela entra meio que na brincadeira, entre aspas, pois não é brincadeira, né? E no final da viagem, né, no retorno, eles já começam a conversar sobre a dinâmica deles agora, depois de tudo isso que aconteceu. Então eles acabam entrando em um acordo de voltarem para suas identidades de Sarah e John B, não de Vlad e Val. Que ódio! Mas calma que não acaba por aí, porque quando chega lá, já no meio da chuva, a Sarah dá assim as costas pro John B e vai andando para sua vida normal. Até que ele se irrita e fala: minha filha, volta aqui, não, você vai fingir que esse dia não aconteceu? Você vai fingir que nós não estamos apaixonadíssimos nesse momento? E aí ele faz toda a declaração bem John B, né, dizendo que foi o melhor dia da sua vida e que foi maravilhoso. A Sarah vem andando até ele no meio da chuva, que cena romântica, meu Deus! E aí ela manda ele calar a boca, os dois têm o primeiro beijo e é maravilhoso. Depois disso, esse casal é um grude que só, né? Vocês sabem disso. Mas enquanto esses dois estavam vivendo seu contos de fadas, as coisas não estavam tão fáceis assim para o Pope e para o JJ. Afinal de contas, eles estavam nessa guerrinha com o Topper e o Rafe depois do que aconteceu com o barco. Chega um momento que a polícia, então, ela vai para prender o Pope e é um dos momentos mais intensos dessa série, com toda certeza, porque o senhor JJ, ele resolve se sacrificar pelo Pope nesse momento, e aí ele fala que não, ele não tem nada a ver com isso e que ele foi o responsável pelo que aconteceu com o barco, e o JJ vai preso no lugar do Pope. Após tudo isso, o pai do JJ então vai buscar ele na prisão e, meu Deus do céu, que ódio, mas que ódio que eu tenho nesse momento. O JJ, ele já fica meio estranho, então a gente já começa a perceber o medo que ele tem do pai, ele fica até bem receoso de entrar no carro. E dito e feito, quando ele entra no carro, o pai dele bate tanto nesse garoto, mas tanto nesse garoto, que é impossível não ficar com ódio, com nojo e com uma tristeza gigantesca ao assistir esse momento. JJ, reizinho que não merece esse pai escroto, imundo, filho de uma... Mas ok, em uma das festas no clube, a Sarah não quer ir, assim como a Kiara também não, mas elas são praticamente obrigadas. A Sarah, ela queria evitar o Topper depois de viver um romance ali com o John B, né? E aí o Pope está trabalhando lá, suavão, até que o John B e o JJ chegam. O John B, ele pede pro JJ entregar um bilhete pra Sarah, então ele já começa a perceber que tá rolando alguma coisa ali e já liga os pontinhos e fala: queridinho, tu tá pegando a Sarah Cameron? É isso mesmo, Brasil! E aí o John B, ele já retruca, falando que sim, ele tá com ela, mas é só pra usá-la, que ele não gosta dela, que é só pra ter informações sobre o tesouro mesmo. Sei. Ele consegue entregar sim o bilhete pra dona Sarah, mas o Topper e o Rafe acabam vendo aquela situação e vai encher o saco do JJ. Enquanto isso, a Sarah vai encontrar o John B, que não é nada discreto, né? Na verdade, nenhum deles é. E aí ele acaba pedindo pra ela pegar um mapa que estava no escritório do seu pai. Só que, enquanto isso, o senhor Topper estava vendo tudo. Mas aí, claro que depois de tudo isso, nós temos um momento icônico quando o JJ leva todo mundo embora da festa. Então todo mundo começa a ir, o John B sai correndo, assim como o Pope, a Kiara também dá um chega pra lá nos pais dela e vai todo mundo correndo. E a dona Sarah fica observando ali, morrendo de vontade de estar junto com eles. Calma, Sarah, calma, que já já você já está nesse grupinho maravilhoso. E então, depois de tudo isso,
isso, obviamente, que agora não somente o JJ, mas todos os amigos já sabem que o Jeonbi está com a Sarah. Só que a Kiara é a pessoa que fica mais puta da vida. Ela fala um monte, ela não quer saber. Ela de fato odeia a Sarah. Porém, o Jeonbi continua insistindo que ele não tem nada com ela, que está apenas a usando. Enquanto isso, a Sarah está lá no escritório do pai tentando encontrar o mapa e o Ward, ele chega nesse momento, né? Minha filha, o que você está fazendo com este mapa? E aí ela acaba falando que é para um garoto que ela gosta e tal. E aí, nesse momento, não sei vocês, mas eu já desconfiei bastante deste homem, né? Por que que ele deu o mapa tão facilmente assim pra Sarah? Eu digo pra vocês, porque esse safado sem vergonha, pilantra, queria justamente que eles encontrassem o ouro pra ele poder roubar depois, né? O Jeonbi então vai se encontrar com a Sarah para pegar o tal mapa, porém ela começa a falar que vai terminar com o Topper, eles começam a falar sobre a relação deles e nesse exato momento o Topper chega, sim. Aí começa toda a confusão, ele começa a brigar com o Jeonbi, é uma loucura. No meio da briga deles, o Topper ele meio que dá um chega pra lá, ele não chega a empurrar, mas é um empurrãozinho assim de leve, né? E o Jeonbi acaba caindo lá de cima e sofrendo um acidente muito feio. Com o Jeonbi lá já caído, desmaiado, a Sarah fica gritando desesperada e nesse momento a Sarah começa a beijar o Jeonbi, falar, ai, fica comigo, não sei o que, não morre. E sim, nesse momento a dona Kiara estava observando tudo, ela estava vendo toda aquela cena, então ela percebeu que o Jeonbi é um grande mentiroso e que sim, eles estavam tendo sentimentos um pelo outro, era um relacionamento sério, sim. Ele não estava usando a Sarah apenas para informação, coisa nenhuma. Então já começamos o outro episódio com o Jeonbi acordando no hospital e já dando de cara com a Sarah. Porém, meus amigos, a merda estava prestes a acontecer. O Ward, ele chega dizendo que a Sarah contou tudo, como ele protegeu ela e lá. Ele chega até mesmo pedir desculpas para o Jeonbi por ter demitido ele, fala que conversou com a xerife e que quer ser o seu guardião legal. Então, com isso, né, gente, obviamente que o Jeonbi vai ficar muito feliz. Afinal de contas, nós temos um cara riquíssimo, um cara que aparentemente é muito bacaninha ali com todo mundo, querendo ser o seu tutor. Então, a partir daí, ele não ia ter mais que se preocupar com o conselho tutelar. A cara desse Ward safado nem treme, né? Imbecil, insuportável, nojento, podre, eu odeio esse homem. E aí, a partir desse momento, o pai da Sarah, pouco a pouco, ele vai demonstrando que ele não é um cara tão bonzinho quanto as pessoas acham que ele é, né? Logo que o Jeonbi vai morar lá na casa dele, o Ward ele já fica falando sobre o ouro, jogando ali algumas indiretinhas e o Jeonbi com uma cara de desconfiado, mas até então nada demais. Até que chega o momento que a Sarah termina o relacionamento dela com o Topper, que não leva isso numa boa, começa a xingar essa garota e muito mesmo, começa a chamar a Sarah de vadia, falando um monte de absurdo pra ela. Isso que ele fala que ama a Sarah, né? Imagina se não amasse o que ele não ia fazer. Só que nesse momento o pai dela chega e começa a enforcar assim o Topper e leva ele até a porta da frente para sair da casa dela. Então nesse momento você fica, olha, ele tá defendendo a filha dele, mas aí você vai vendo que o cara já tem um temperamento meio, né? Uou! Então, finalmente, o Jeonbi leva a Sarah para o seu grupinho de amigos. Porém, a confusão, meu amigo, a Kiara começa a falar um monte. E a Sarah, como vocês já conhecem essa pessoa muito bem, ela não abaixa a cabeça e já começa a discutir com a Kiara também. Até que chega um momento que o Jeonbi já manda todo mundo calar a boca, já dá um jeito ali naquela situação, mas a Kiara, mais uma vez, não abaixa a cabeça e dá uma escolha para o Jeonbi. Ou ela ou a Sarah. Olha só que coisa. Só que ele não consegue escolher. Ele fala, não, você é minha melhor amiga. Ele olha pra Sarah, fica meio bugado e fala, você é a minha, você é a minha. E parece que não saía, até que enfim ele fala, você é a minha namorada. Então ele fala que escolhe as duas. Então a Kiara, ela sai andando, deixa ele ali sozinho e a Sarah
também. Só que aí, nesse episódio, a gente acaba descobrindo o motivo da Kiara ter tanta raiva assim da Sarah, né? Tem um momento que o Pope vai atrás dela e ela começa a contar a história das duas, que elas eram amigas, até que a Sarah, sem mais nem menos, virou as costas pra ela. O John B, então, ele faz todo um plano e se junta com JJ e com o Pope pra fazer essas duas se entenderem e acabam deixando elas presas ali no barco, sozinha, as duas. Chega um momento que elas começam a fumar um baseado, ficam ali muito doida. A Sarah, gente, doidona, é a minha religião. Eu amo esta mulher, eu amo essas duas, eu amo essa amizade. E aí, conversa vai, conversa vem. A Kiara já tava bem relutante aí, ela não queria saber, mas não demora para as duas discutirem a relação. A Sarah até abre o seu coração e conta por que ela agiu desse jeito e por que ela virou as costas para Kiara, porque na verdade a Sarah é uma pessoa muito insegura, então ela tem medo das pessoas conhecerem ela melhor e acabar gostando dela. E aí quando as pessoas se apegam a ela e se apaixonam e gostam dela, ela acaba se afastando por medo de decepcionar essa pessoa, e foi o que ela fez com a Kiara. Ela achou melhor aí se afastar e tudo mais. Inclusive eu vou postar um vídeo analisando aí os problemáticos personagens de Outer Banks. A gente vai falar sobre todas essas relações aí com detalhes, então ó, já se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações, que nos próximos dias nós teremos muitos vídeos de Outer Banks. Logo elas já se entendem, já estão amiguinhas de novo, coisinha mais fofinha, do jeitinho que tem que ser, e o meu grupo, enfim, está formado, completinho. Em mais uma de suas missões atrás do tal ouro, o John B acaba descendo em um poço. Eu acho que é isso, não sei o nome, né? São momentos bem tensos nessa série, gente, pelo amor de Deus, porque tem uma véia cega que começa a atirar neles ali, muito doida mesmo. O John B começa a gritar, e aí dentro desse poço o John B acaba encontrando outro buraco e tem um monte de lama e um monte de coisa, e adivinha o que o John B encontrou? O ouro! Sim, ele encontrou o ouro nesse momento, porém a véia não parava de atirar neles, é uma confusão. Claro que eles conseguiram escapar ali, eles sempre escapam mesmo, e o John B mostra o ouro pra todo mundo fica feliz, todo mundo fica comemorando, e nós temos o fim da série, né, gente? Obviamente, porque encontrou o ouro, então acabou a série, né? Só que não, esse é só o começo, porque esse ouro, meu amigo, vai pra mão de um, pra mão de outro, pra mão de um, pra mão de outro, é uma loucura. Porém, chega o momento que o John B e a Sarah são burros para cacete, porque eles começam a conversar sobre o ouro na casa dela, ali no mato, no quintal, falando, a gente encontrou, não sei o que, e quem tá na janela ouvindo tudo? O pai dela, sim, o infeliz demônio, Satanás, o Ward. Então, ele sabe que o John B encontrou o ouro. E aí, chega um momento que eles até tentam derreter essa barrinha de ouro e tudo mais, e dá meio errado, fica todo desconfigurado ali. Tentam vender o ouro para uma velha safada. E aí, depois disso, eles não conseguem, tem toda uma manipulação, e o traficante, que é um sonso, ele tenta roubar a galera. Mas ele só tenta mesmo, né? Porque o John B consegue segurar ele nesse momento, eles têm uma luta ali no carro dele, e a galera vai e dá uma surra nesse traficante, mas uma belíssima surra. Só que depois disso, não satisfeito ainda, o JJ fala que vai até a casa do traficante pra roubar ele. Tipo assim, ele tentou roubar a gente, então eu vou roubar ele também. O John B e a galera até tentam impedir o JJ, mas nesse momento ele tava muito louco, tava assim, bem maníaco mesmo, querendo dinheiro a qualquer custo, e até o momento eu não entendia direito o motivo dele estar fazendo isso, né? E aí ele realmente pega o dinheiro do traficante, e a galera fala que não, que ele passou dos limites, então ele fala que vai agir sozinho e vai embora sozinho. E então depois disso a gente entende porque o JJ ele vai até a sua casa para poder pagar o pai pela fiança, né, que ele pagou quando o JJ saiu da polícia. Pois é.
Ai, gente, mas nesse momento dá uma dó, porque o JJ, ele vai todo felizinho, dá o dinheiro pro pai, achando que vai mudar alguma coisa, e aí o pai dele já começa a falar que vai apostar o dinheiro, começa a jogar na cara, falando que o JJ dá muito gasto pra ele, e aí o JJ até tenta pegar o dinheiro e sair correndo, mas não dá tempo, o pai dele começa a bater muito nele, os dois começam a sair na mão daquele jeito, e aí chega um momento que, batendo muito, o JJ, ele chega a pegar uma ferramenta para poder matar o pai, só que aí ele não tem coragem, pega o dinheiro e vai embora. Mas não antes de enfrentar o pai, falando que não tem mais medo dele. Para vocês terem noção o quanto o JJ estava desesperado para pagar o pai, ele acabou roubando esse traficante, vendo aí uma oportunidade. Ele fica muito louco, e para chegar no ponto dele quase matar o pai, cara, é muito louco isso, né? Mas enquanto isso, nós temos os dois pombinhos, John B e Sarah, que depois de ter um dia assim bem treta também, de tretar com o Topper, de tretar com o Rafe, enfim, o John B acaba levando ela em uma igreja abandonada, que ele dizia ser um ambiente muito especial para ele, e que ele nunca levou nenhuma menina lá, que ela é muito especial, que ela é a primeira pessoa. E aí conversa vai, conversa vem, não demora muito para os dois começarem a se pegar ali, e a Sarah, preocupada, ela já fala para ele: olha, quando chega nesse ponto, normalmente eu dou um leve surto e não consigo transar, né? Não consigo fazer nada. E aí eu amo o quão natural é essa cena e como esse casal tem química, e é uma cena que prova ainda mais que eles foram feitos um para o outro, porque a Sarah, ela preocupada, ela olha pro John B, tipo assim, putz, é agora que ele vai me xingar, tipo o que o Topper fazia com ela, né? E aí ela fala: e aí, isso te assusta? E o John B fala: não. E ele fala um não, assim, muito natural mesmo. E os dois têm uma conversa nesse momento muito honesta. O John B, ele começa a falar sobre a sua primeira vez, assim, ela começa a falar sobre esses sentimentos, coisa que ela nunca conseguiu falar com o seu ex-namorado Topper, por exemplo. Mas então sim, depois desse momento, os dois acabam transando e a Sarah perde a virgindade com o John B para o pesadelo do Topper, né? Mas aí nós voltamos para o JJ em um momento assim muito triste, muito pesado, que o Pope e a Kiara encontram ele em uma banheira todo, sei lá, todo bêbado e felizinho, entre aspas, falando: e aí, galera, gastei todo o dinheiro, eu torrei tudo. Claro que os amigos ficam assim revoltados porque ele gastou toda a grana, principalmente a Kiara, que fala um monte, até que o JJ, ele discutindo ali, ele levanta. Quando ele levanta, os amigos vê toda a marca na barriga dele, assim, e já liga os pontinhos que ele levou uma surra do pai, né? Claramente o JJ não estava bem, ele só estava fingindo que estava bem, e aí nesse momento a Kiara entra já na água, não tá nem aí, abraça ele, ele chora muito, ela chora junto com ele, e o Pope também vai, eles se abraçam em um momento muito, muito bonito, triste ao mesmo tempo, e eu já tô com vontade de chorar, só de lembrar. Enquanto isso, o John B vai pescar com o Ward, vai passar ali um dia juntos, né? Um dia que, meu Deus do céu. E aí o Ward, ele começa a falar sobre o ouro e começa a falar que sabe que o John B encontrou. E aí com isso ele fica tentando manipular ele, falando: ah, você é só um garoto, só um adolescente, você com certeza não vai conseguir transportar o ouro sozinho. E aí que começa a confusão, porque o John B, ele insiste falando que não sabe de nada, se faz de louco, porém o Ward acaba falando sobre uma coisa que só quem tem a bússola ia saber. Então o John B, ele já liga os pontinhos, já sabe que o Ward está com a bússola e que sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do pai. E aí com isso o John B, ele até tenta voltar com o barco, mal ele imaginava que o Ward ia tentar matá-lo nesse momento. E aí começa uma luta, começa uma perseguição e dá uma agonia, porque pra onde o John B ia correr? Eles estavam no meio do mar, entendeu? O bagulho é louco. E aí com isso o John B acaba conseguindo fugir de jet ski, enquanto o Ward fica atirando ali um monte de flecha, acredito eu, nele, mas não consegue pegar e ele vai embora. E aí
o Ward, ele faz o quê? Ele se fura, esse infeliz desgraçado, pra falar pra polícia que o John B tentou matar ele, gente. Que cara... Meu Deus! Ai, eu tenho ódio desse homem. Depois disso, nós temos... Inferno. Depois disso, nós temos flashbacks mostrando o que aconteceu com o pai do John B. Então, sim, o Ward, ele é a pessoa responsável pelo desaparecimento do Big John. John B, então, super mal. Depois disso, ele acaba descobrindo de fato o que aconteceu com o seu pai. E ele fica, assim, muito mal. Dá uma dó dele, porque até o momento ele achava que seu pai tinha apenas desaparecido. Ele ainda tinha a esperança dele estar vivo, só que ele acaba descobrindo aí que o pai morreu, né? Depois disso, o John B, ele vai transtornado com a arma até a casa do Ward, né? Chegando lá, ele vai falar com a Sarah e, mano, a raiva cegou esse garoto totalmente, porque ele começa a ser, assim, totalmente maluco até mesmo com ela. Fica perguntando se ela contou sobre o ouro pro pai, por que ele sabia, começa a tirar a satisfação, e aí ele acaba falando pra Sarah que sim, o pai dela matou o pai dele. E aí a Sarah não acredita, fica, não, você tá maluco, entra pra casa e vai conversar com o Ward. Mas ele paga de louco mais uma vez e conta toda a história que o John B começou a falar maluquices, que ele matou o seu pai e tentou matar ele, só que era tudo verdade, seu desgraçado. A Sarah fica totalmente confusa, né? Em quem você acredita nesse momento? No John B, que é seu namorado, que você conheceu há pouco tempo? Ou no seu pai, que você teoricamente conhece a sua vida toda? Ou acha que conhece, né? E logo, como se as desgraças não fossem o suficiente, o John B descobre que todo o ouro sumiu. Sim, o Ward pegou todo o ouro, pois ele descobriu onde estava. Pois é, e aí o Pope, ele acaba fazendo toda essa ligação aí, que o Ward, ele vai levar o ouro de avião, então eles criam todo um plano para pegar o ouro de volta. A Sarah, nesse momento, ela ia com o pai para Bahamas, mas ela continua muito desconfiada. Ela fica falando, não, pai, eu preciso falar com o John B. E aí o Ward, assim, constantemente fica manipulando ela, falando que não e etc. Só que aí eis que começa a desgraça. A Sarah, ela ficou confusa, mas ao mesmo tempo ela é esperta, ela quer saber a verdade, então ela começou a desconfiar o que tinha nas caixas que eles iam transportar. E aí nesse momento ela fala que não quer ir mais viajar e o pai obriga, começa a segurar ela muito forte, ela começa a chorar e ele coloca ela à força no avião. Vendo toda essa situação acontecendo de longe, o John B não pensa duas vezes e vai salvar a sua amada. E começa ali a perseguição da perua com o avião. Ele consegue fazer o avião parar ali em um momento também super intenso. Nesse momento, a Sarah já liga todos os pontinhos e percebe que sim, o John B tinha razão, então ela já manda o pai pro inferno e, nesse momento, quem chega? A xerife. Ela chega e tenta prender o Ward pelo assassinato do Big John, mas... ai, gente, a gente nunca é feliz nessa série, né? Impressionante. O Rafe acaba chegando e atira na xerife. Vendo toda aquela situação, é óbvio que a Sarah não ia mais acreditar no pai, né? E aí a xerife, já sabendo tudo o que ia acontecer depois disso, ela olha pro John B e manda ele correr. Ela já sabia que ela ia morrer nesse momento e a Sarah fica ali meio perdida. O Rafe acaba levando ela à força pra casa. A polícia chega e o falso do Ward, ele finge que tava tentando salvar a vida da xerife e conta que foi o John B quem atirou, que ele matou a xerife, pois sim, ela morreu depois disso, né? Coitadinha da nossa Indra de The 100. Quem lembra dela? O John B, ele até tenta ir pra polícia depois disso, contar a sua versão, o que aconteceu, mas quando ele chega lá, ele já percebe que ele que é o procurado, que teoricamente ele é o assassino, então aí começa toda a perseguição, a polícia vai atrás do John B, o John B chuta a polícia e é uma confusão.
razão. A partir disso, esse garoto, coitado, ele só sofre porque já colocam recompensa pra poder pegar ele, e ele fica fugindo, foge de um, foge de outro. Enquanto isso, o Ward, ele fica tentando manipular a Sarah, falando que ela precisa proteger a família, pra ela não contar o que realmente aconteceu, mas obviamente que não dá certo. A Sarah fica chocada pelo pai proteger o seu irmão assassino e pelo fato do pai também ser um assassino, né? Dois psicopatas, coitada. E aí, o Ward, ele acaba prendendo a Sarah no seu quarto e chega um certo momento que a Kiara, o Pope e o JJ vão lá pra poder salvá-la, não é mesmo? Ou pra poder falar com ela sobre o que estava acontecendo. Porém, chega um momento que o Pope, ele tá bem chapado e ele resolve que esse é o momento propício pra se declarar pra Kiara. Gente, mó climão, torta de climão real. Uma observação, tá, gente? Não tem nada a ver com esse momento aí especificamente, mas mais pra frente o Pope, ele é um babaca com a Kiara, viu? Tipo, como se ela fosse obrigada a gostar dele também. Ai, ai, ó. Eu shippo o JJ e a Kiara. E vocês? Ai, comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês preferem a Kiara com o Pope ou com o JJ. JJ Reizinho. Amo o Pope, mas ele não tem química com a Kiara, tenho dito. E aí chega um momento que a Sarah consegue falar com a irmã pra poder destrancar ela lá, faz toda uma cena que ela realmente tá muito triste pelo John B, que não sei o que, só pra poder a irmã dela ir até lá pra consolá-la. Só que chegando lá ela fala assim, ó, o meu namorado não é assassino, foi o Rafe que matou a xerife, tá? Então eu preciso que você fique aqui no meu lugar. Então a sua irmã acaba a acobertando enquanto ela foge. Segura aí essa informação que a gente já vai falar sobre a Sarah, pois logo ela terá um reencontro com o John B. Enquanto isso, o senhor John B está passando poucas e boas. Afinal de contas, ele ficou preso ali, né, na casa do Kelsey, que já chama a polícia, já chama todo mundo. O Topper fica ali vigiando o John B enquanto a polícia chega. E aí os dois acham, né, na verdade o Topper começa a puxar assunto sobre a Sarah, querendo saber se o John B está apaixonado por ela ou não. Gente, por que adolescente é assim, né? Um momento como esse, tu quer saber sobre o relacionamento da outra pessoa? Pelo amor de Deus, né? O Topper, ele é muito sem noção, sempre foi. E aí, ele fica querendo saber se a Sarah e o John B transaram. Até o John B fica, cara, não é um momento pra isso. Hello, pelo amor de Deus, isso é muito íntimo. E aí, o John B, né, vê que não tem outra saída, ele acaba contando que sim, os dois transaram e o Topper fica ainda mais chateado, com o coração partido. Mas o John B, ele conta toda a verdade, que foi o Rafe, o Topper não acredita, mas a grande reviravolta é que sim, o John B mesmo ali em uma... né, ali preso, ele consegue fugir. Afinal de contas, ele é o John B, ele sempre vai conseguir fugir. E aí, com isso, ele vai até a igreja abandonada e quem reencontra ele lá? Sim, a Sarah, porque os dois já se conhecem muito bem, a Sarah já liga todos os pontinhos e tal, que o John B estaria lá neste momento. Porém, o que eles não contavam era que o Topper iria seguir a Sarah neste momento. Então ele chega lá na igreja, começa uma discussão, começa a tocar o sino pra polícia aparecer lá. Só que o Topper, ele é muito obsessivo, né? Ele é obcecado pela Sarah, não é amor isso, é obsessão real. A gente vai falar mais sobre isso no meu vídeo analisando os personagens. Fique de olho no canal. E aí, nesse momento, a Sarah começa a falar que de fato foi o Rafe e o Topper, ele fala, então deixa eu provar o meu amor por você. Então, ele acaba ajudando o John B e a Sarah. Ele acaba saindo ali com a blusa do John B, meio que dando a entender que era ele, então... ele tira a blusa enquanto o John B e a Sarah fogem pelos fundos no meio do mato e faz a polícia de besta mais uma vez. O negócio vai ficando cada vez mais sério, né? Eles acabam isolando a ilha, é um monte de polícia, um monte de gente atrás do John B. Chega um momento que a Sarah até tenta contar a sua versão, ela vai sozinha ali falar com a polícia, mas chegando lá, o Ward, ele está e começa a falar que a filha é bipolar, que ela se apaixonou pelo John B, ele tá manipulando ela, então ele, na verdade, tá manipulando a polícia e dá certo, né? Porque eles são todos muito
muito burros ou sei lá o quê. Tem até um policial que ele faz uma cara assim bem desconfiado e depois de ouvir toda a versão do Ward, ele fala que vai conversar com a Sarah primeiro e ouvir a versão dela, só que chega um momento que ela vê que não tem jeito ali, aquela situação que ela não ia conseguir convencer eles e que o Ward ia acabar levando ela de volta para sua casa à força, então ela resolve fugir ali, escapar da polícia e voltar para os braços do John B. Agora nós temos dois fugitivos, né? Eles fazem todo um plano para poder se encontrarem, porque o John B ele resolve voltar até a sua casa para poder pegar aquela barrinha de ouro. Afinal de contas, sem dinheiro, eles não iam conseguir ir para lugar nenhum. O John B consegue fazer a polícia de besta mais uma vez, né? O novo xerife de Outer Banks, que é um bananão também. Enquanto isso, a Kiara, o Pope e o JJ tentam pegar o barco do pai do JJ. Só que o Rafe acaba chegando com o traficante e tem uma treta. Eles começam a sair na mão. O Pope, ele chega assim, batendo no Rafe também. É uma confusão, mas eles conseguem pegar o barco para o John B. Porém, a Sarah acaba não conseguindo chegar no lugar onde eles tinham marcado de se encontrar. Então, o John B, ele acaba seguindo viagem sozinho neste momento e eles têm uma despedida assim bem triste que ai, eu chorei, cortou meu coração. Que amizade maravilhosa desses personagens maravilhosos. Ai, eu amo Outer Banks, eu amo essa série. Ah, mas depois de todo esse momento aí bem emocionante, lembra que eu falei pra vocês sobre o Pope e a Kiara? Pois bem, nós temos um momento que ela acaba beijando ele. Pois é, mas não quero falar sobre isso não, é só pra lembrar vocês mesmo. Vamos voltar para o John B e a Sarah então, porque no meio aí do caminho o John B acaba encontrando a Sarah e eles seguem viagem juntos. Eles tentam passar despercebidos pela polícia, porém, nesse momento, as luzes se acendem e todo mundo vê o John B e a Sarah no barquinho e eis que começamos mais uma perseguição. Só que nesse momento o bagulho é insano, porque começa a chover, é aquela confusão, o John B ele vai caminhando assim cada vez mais perto da tempestade. Chega até um momento que a polícia dá um negócio ali pro Ward conversar com o John B, falando assim, ah, traz minha filha de volta, você vai matar minha filha, mas não tem jeito, né? O John B fala, meu filho, tu é um assassino, tá falando o quê? Tu matou meu pai? Se toca. Só que eu amo que nesse momento que o John B começa a chamar ele de assassino, que roubou ele, que incriminou ele pela morte da xerife, todo mundo tava ouvindo, incluindo a polícia. Alguém fez alguma coisa? Não. O John B até mesmo ameaça dizendo que um dia ele vai voltar e vai pegar tudo de volta, tudo que é dele. E aí, nesse momento, todo mundo observando ali aquela perseguição, uma onda enorme acaba atingindo a Sarah e o John B e o barquinho deles vira. E todo mundo fica, tipo, desesperado. Os amigos choram muito, 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 achando que algo sério tinha acontecido com eles, achando que eles tinham morrido. Eles ficam muito mal. Até eu fiquei chocada e chorei muito nesse momento, porém, todavia, entretanto, nós temos a cena mostrando que eles estão vivinhos da Silva e acabam sendo resgatados por um navio ali, e eles vão para as Bahamas. Já tô nervosa. E agora, o que vai acontecer? Segunda temporada, que será lançada dia 30 de julho, também conhecida como sexta-feira agora. Saiu um vídeo aqui no canal comentando sobre o trailer da segunda temporada, que nós temos inúmeras teorias aí, né? A segunda temporada promete, ela com certeza será incrível, maravilhosa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito, tá bom? Se inscreva mesmo, vai ter muito vídeo de Outer Banks, tá? Real! Eu amo essa série, eu sou surtada com essa série, eu sou fanática por essa série. Espero que vocês tenham lembrado das coisas que aconteceram aí nessa primeira temporada, afinal de contas esse resumão é um episódio, basicamente, né, é o episódio 11 da primeira temporada, mas eu gosto de fazer um negócio completinho, fazer aquele resumão assim bem detalhado mesmo, pra gente se preparar pra essa nova temporada, que vai ser perfeita. Ai! Me siga nas redes sociais que eu estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!